Desde muito tempo, a rivalidade entre os torcedores está presente em vários times. No Brasil, o propulsor das torcidas organizadas foi o São Paulo, o primeiro clube a ter uma torcida organizada oficial. Em Alagoas, mais precisamente em Maceió, temos duas grandes agremiações. Estamos falando de Mancha Azul e Comando Vermelho. A rivalidade entre eles é tão grande que foi tema de debate na Câmara Municipal na semana passada. E é com esse tema que nós começamos o Encontro com o Esporte. Olá, boa noite. No programa de hoje, estamos recebendo aqui o jornalista esportivo Carlos Miranda e os torcedores de CSA Leonardo Senna e do CRB Thiago Dantas. Boa noite, gente. Nós vamos começar esse programa falando de um fato curioso que aconteceu. As torcidas organizadas foram tema de debate na Câmara Municipal. Eles falavam a respeito do rendimento do jogador, enfim, diversas coisas. Durante as sessões da Câmara Municipal, os vereadores citaram também as canções que as torcidas organizadas o tempo todo cantam e que incitam a violência. Vou começar perguntando ao jornalista Carlos Miranda. Miranda, primeiramente, boa noite. Boa noite, boa noite. Como é que você avalia o cenário das torcidas organizadas em Alagoas? Antes, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, discutindo isso, conversando um tema, acho que é um tema muito importante. Eu acho o cenário interessante porque, primeiramente, eu fiquei até um pouco surpreso com a Câmara de Vereadores, querendo intrometer até músicas, essas coisas. Eu acho que a Câmara tem mais coisa para fazer, né? Esse cenário de torcida organizada começou lá atrás. Eu era criança ainda, a maioria de vocês não tinham nascido, e era uma coisa lúdica, era uma coisa interessante. Se juntava um grupo de amigos, um grupo de pessoas, se formavam, faziam uma camisa e de repente iam torcer juntos, as pessoas iam torcer juntas, e isso foi crescendo. Isso foi crescendo com o tempo e aí virou uma agremiação, virou um grupo de pessoas, virou até empresas. E foram virando isso tudo. Quando eu comecei a trabalhar na imprensa esportiva, eu tinha um pensamento com relação à torcida organizada. Eu falava o seguinte: torcida organizada tem que acabar. Eu era contra totalmente a torcida organizada. Com o passar do tempo, com a violência que nós vemos aí, e violências que aconteceram em outros países, em todos esses lugares, questões étnicas entram no meio disso tudo. Aqui no Brasil, a questão é mais da droga e de dinheiro, né, envolvida nisso, algumas questões políticas, né, dirigentes de clubes investindo em torcidas, bancando milícias dentro das torcidas. Eu comecei a perceber o seguinte: a torcida organizada, ela existe, eu acho legal para o espetáculo, eu acho que ela tem que continuar existindo. Eu mudei esse pensamento. O meu pensamento agora é de cobrar das autoridades que punam aquelas pessoas que estão ali infiltradas, que se escondem atrás daquelas torcidas para fazer tráfico de drogas, para badernas mesmo, para ir para matar, para marcar encontros, para fazer quebra-quebras, essas coisas todas. A torcida organizada que cobra dos times, como foi dito aqui, que vai até os times, que cobra aquela invasão ao Corinthians que aconteceu, eu acho errado também. A torcida para mim tem que estar na arquibancada, não tem que estar em local de trabalho do time ou do clube. Então eu acho essa questão assim, você perguntou, não é só para esse preâmbulo, eu até me alonguei um pouco, mas é só para dizer mais ou menos o que eu penso desse universo de torcidas organizadas. Leonardo, o que você acha, qual seria o papel das torcidas organizadas? Assim, Qual deveria ser? a torcida, o intuito da torcida é o quê? É ir naquilo lá, é torcer, é incentivar e tudo mais. Sendo que tem aquela coisa, eu acho que vai muito além do aspecto propriamente da torcida, de quem se filtra na torcida organizada é mau elemento. Não pode generalizar, tem muito mau elemento. Tem muita gente que eu frequento jogos, eu vejo lá, é constante o consumo de drogas no próprio estádio. No próprio estádio, as pessoas estão lá assistindo o jogo e estão lá puxando o cigarrinho do capeta, como diz por aí, né? E é muito comum isso, mas isso, eu não vejo isso como, eu vejo isso mais como um problema social. É um problema, uma questão, a sociedade é violenta, certo? Uma maioria dos frequentadores de torcida organizada são pessoas sem muito grau de instrução, que não tem muito o que fazer, que não tem muita expectativa de vida. Ele não vê outra forma de lazer. Ali é uma fuga para ele, sabe? E muito chegam lá pequenos, novos, assim, e adotam aquela filosofia de vida e acham que aquilo ali é a vida dele. E muitos
se identificam mais propriamente com a torcida do que com o time. Né? É constante, não só da torcida da Mancha Azul, como da Comando Vermelho também, passarem muita parte do tempo cantando músicas que só incentivam, só idolatram a própria torcida. Eu não vejo aquilo como motivação aos jogadores, né? Que é o verdadeiro intuito da torcida organizada. Assim, no básico é isso. Eu acho que é problema social, mesmo o problema da violência, né? E da sociedade mesmo, que é violenta e reflete nas torcidas organizadas. Tiago, primeiramente boa noite. Deixando de lado essa rivalidade entre CSA e CRB, você concorda com as palavras do Léo? O que é que você pode acrescentar? E qual seria o verdadeiro papel das torcidas organizadas? Boa noite, pessoal. Realmente, como o Léo disse, é um problema da nossa sociedade. Você hoje em dia quer brigar por qualquer coisa. Se você é de um bairro A e eu sou de um bairro B, o pessoal hoje quer brigar, infelizmente é assim. É como se a gente tivesse que disputar quem é superior a quem, sem motivo algum. Mas, assim, eu acho que o grande problema das torcidas organizadas hoje são as diretorias que incentivam, dão apoio às torcidas organizadas, que dão ingressos, assim, e assim, dão deliberadamente, assim, você não pesquisa, eu vou dar para um cidadão que realmente grita que incentiva o time, eu vou dar para qualquer um. Eu vou dar para aquele que, se tiver jogo do CRB em Paulo Afonso, 330 km de distância, ele vai sofrendo, suado, mas vai gritar, não sei, e se sair no estádio vai brigar. Mas o que é importante é que ele incentivou o time antes. Então, é um problema da diretoria também. Eu acho que a diretoria dos clubes precisa tomar cuidado com a quem ele está dando os ingressos, a quem é que ele está dando moral a ponto dele chegar ao clube, invadir o clube e invadir o trabalho das pessoas, porque no Brasil se confunde muito, o jogador ele é um deus, e assim, o CT não é o lugar de trabalho dele, o CT é o lugar que ele vai para treinar para mim, para o meu clube. Então isso é outra coisa errada, o diretor não pode, a diretoria não pode dar moral à torcida a ponto de chegar a isso. E eu sou o contrário ao Miranda, como eu sei que as diretorias não vão assim, parar de dar moral aos torcedores, eu acho que as torcidas organizadas devem acabar. Mas eu acho que é uma questão, até colocada por vocês dois, que é uma questão social, está claro, né? Os hooligans da Inglaterra é uma questão social também. A violência está inerente ao ser humano. Né? Toda a sociologia você vai ver que o ser humano ele é violento, ele mata o outro ser humano, isso é da natureza do ser humano. Porém, as leis estão aí para quê? Para que possam regrar isso, para que possa dar um basta em determinadas situações. O que nós sentimos com relação às torcidas organizadas é a impunidade. Eu vou dar um exemplo simples. Se juntar aqui, eu, você e eles, desculpe seu nome? Leonardo. O Leonardo, né? Nós três aqui. Sairmos na rua, encontrarmos alguém, batermos em alguém, nós vamos presos, não vamos? Se a gente fizesse um estádio, nós não vamos presos. Você citou o caso... É o mesmo crime, só porque eu estou no estádio, estou com a camisa, eu não vou preso. Eu, como repórter, eu acompanhei, aí vem a impunidade, aí vem o apoio das diretorias. Eu estive em algumas situações de alta violência de torcida organizada, que depois fui como repórter acompanhar na delegacia. Quando eu cheguei na delegacia, tinha 3, 4 advogados de alto nível para defender os caras que estavam brigando, mandados pelas diretorias. E as diretorias depois fingem que não é com ela, não, isso não aconteceu comigo, isso não aconteceu. Eu já tive problemas como repórter, com grupos infiltrados dentro da torcida. Foi aí que eu comecei a pensar que o problema não é a torcida, o problema é a impunidade, o problema é que não se pune, o problema é que não se identifica as pessoas lá dentro e há uma punição. As leis, elas existem, elas não são cumpridas, né? O que acontece nessa parte social da coisa. Então, é uma distorção em matéria de futebol. Na Inglaterra conseguiu se resolver. As pessoas podem falar assim, não, mas na Inglaterra é uma outra sociedade. Não, o hooligan é muito mais perigoso do que qualquer um desses bandidinhos de torcida organizada nossa aqui. Muito mais perigoso. Eles dão trabalho até hoje. Só que eles foram banidos dos estádios. Eles sabem que o que eles vão fazer, eles têm uma punição, sim. Né? Eu dou um exemplo de estádios na Inglaterra.
aboliram o alambrado depois da morte e tal, teve um estudo muito grande. O que acontece num jogo do Liverpool? Tem um murinho lá na Inglaterra, mas do lado de cá do muro está escrito ali a punição se você ultrapassar esse murinho. Está ali escrito ali. Então a ninguém é dado o direito de desconhecimento dessa lei. E ele sabe que se ele atravessar aquele murinho e invadir o campo, ele sabe exatamente o que vai acontecer com ele. Ele pode medir isso e fazer. Ninguém vai o impedir de fazer. Ele vai ser retirado, porque não existe a cerca. Aqui, a nossa questão não é uma questão de cultura, como muita gente se esconde atrás disso para dizer que nós temos uma cultura violenta, mas eu acho que a nossa cultura é de impunidade, não é cultura de violência. Violência é inerente ao ser humano, a impunidade é da sociedade que ele vive. E eu acho que no futebol, no Brasil, o Brasil ainda não conseguiu resolver esse problema. Você pegando esse gancho já, você citou o caso dos hooligans, né? Década de 80, década de 90, que fizeram muita baderna em estádio na Europa, não só na Inglaterra. Chama relatório Taylor. Eles fizeram um relatório que acabou Madame de Ferro, inclusive, Isso. que faleceu há pouco tempo. Eles existem ainda. Acho que em 2006, na Copa de 2010, tivemos confusões. Existem muito. Em jogos, tem jogos na Inglaterra, desculpa, até eu estou interrompendo vocês, porque essa informação é importante. Tem jogos na Inglaterra hoje que são marcados para meio-dia, por causa do horário, para que se possa fazer um policiamento no entorno, para que não se encontrem hooligans de um time com hooligans de outro, ou seja, eles não acabaram os hooligans. É aí que está, aí que eu falo, que não tem, então, quando se ataca é aquele negócio, eu estou querendo acabar com a torcida organizada achando que vou acabar com o banditismo. Não, o banditismo vai continuar funcionando com ou sem torcida. O que se tem é que acabar com a impunidade, né? É nesse caso que eu acho. Agora, na sua visão, né, de jornalista experiente, você acha que aqui no Brasil é possível, né, fazer isso, né, colocar alteração nas leis para que esses torcedores que promovem essas badernas, que violência e tudo mais, sejam punidos aqui no Brasil? Seria possível? Lei nós temos. Falta o cumprimento delas. Lei, o Brasil está cheio de leis interessantes. Isso aí é Código Civil. Bater em alguém é no Código Civil. É por isso que eu dei o exemplo. Se eu bater em alguém no meio da rua, vai acontecer algo comigo. Agressão e tal, vou estar enquadrado no Código Civil. Por que dentro do estádio eu não vou estar enquadrado no mesmo crime? Na própria Inglaterra existe delegacia, né, dentro dos estádios. Sim. Aqui no Brasil, em alguns, já existe Está até começando a ser juizado. implantado aqui, né? Estatuto do Torcedor. Quer lei melhor do que o Estatuto do Torcedor? Ele é cumprido onde? Verdade. Agora, por outro lado, a gente também fica, não, a sociedade é violenta. Quem hoje tem coragem de levar uma família ao estádio? Obrigada. No jogo CSA e CRB, por exemplo, a As gente pessoas não aqui imagina. talvez não tenham filho, mas deve ter irmão menor. Você tem coragem de ir menor para o estádio hoje? Para jogos pequenos a gente até vai com família. Né? Jogos pequenos do Campeonato Alagoano, vou com minha família, com meu irmão, minha mãe, enfim. Jogos CSA ou ASA, não, é impossível levar porque no entorno do estádio a violência é muito grande. Se não souber onde anda, infelizmente você está... E aqui a gente sofre ainda com a falta de instrução, né? Porque você chega, às vezes são pessoas que não são acostumadas mesmo a frequentar estádio, não sabe por que lado chegar, por que lado ir. Você pode se meter numa tocaia ali, de repente seu carro tem um adesivo do CRB. Passa muita gente. Seu carro tá com um adesivo do CRB, tu entrar no meio da torcida do CSA, acabou. Pode ser um caso de morte. Pode ser um caso de morte. Mas pulando esse lado, desculpa, pulando esse lado das torcidas organizadas, vamos para os jogadores. Eu vi uma reportagem que o Fred pedia aos torcedores que parassem com isso, que isso era prejudicável, que teve uma invasão, não foi no CT do Fluminense, se eu não me engano. E aí ele pedia, por favor, parem, porque isso não é legal, eu peço que vocês torçam, que você lute pela gente. E não façam isso. Vocês acham que, de certa forma, essa invasão, essa agressão, porque assim, não sei se eu posso usar a palavra agressão, mas, enfim, esse tipo de torcida ajuda ou atrapalha no rendimento do jogador? Para mim não ajuda. Assim. Apesar de que depois disso o Fluminense começou a jogar bem. Né? Mudou de treinador, outras coisas. Mas não ajuda, porque assim, você está no seu trabalho, imagine você no seu trabalho e de repente chega alguém para lhe ameaçar. Você não vai trabalhar bem. Independente do canto que você tiver. E aí você trabalha muito pior, porque você imagina um time de futebol com 1000 pessoas atrás de você, cobrando de você, e você vai ficar muito pior, você não vai conseguir trabalhar com isso, você não vai render. Mas aí o jogador vem com aquela conversa de nós estamos acostumados. Não estão acostumados, são seres humanos iguais a todos, e vão sofrer. O jogador não se apresenta com bonezinho de torcida organizada?
Infelizmente. Isso pega muito na parte que o Thiago falou logo no começo, que isso é incentivo da diretoria. A diretoria incentiva a torcida organizada em algumas situações e não faz entender que o lugar de torcida é lá na arquibancada assistindo o jogo. Eles abrem portão de CT Abre para o os caras portão entrarem. para os caras entrarem. Para fazer Assim, pressão com o jogador. Tem muito. E tem um jogo de interesse muito grande entre torcidas organizadas e diretorias, que em algumas situações as torcidas organizadas têm alguns direitos a votos para eleger diretores para o clube e eles querem trazer a torcida organizada para o lado deles para ganhar voto. Né? E tem um jogo de interesse muito grande nesse meio. Essa relação jogador e torcida é uma relação muito complicada, que o jogador ele dá muito espaço para esse tipo de coisa, faz o gol, comemora com o sinal da torcida, vai para a torcida organizada. Alguns deles fazem isso, né? Eu já cobri clubes, já estive nesse bastidor, alguns deles fazem isso até por, tipo assim, eu quero ficar bem com os caras. Não é nem que concorda, mas eu quero ficar bem, porque os caras mandam aqui. E até por medo. Muita gente com medo dessa relação. Porém, a atitude do Fred, ela foi muito importante, porque um jogador como o Fred, jogadores importantes, quando eles falam, são figuras públicas que a fala deles tem repercussão. Sim. Alguma atitude pode ser tomada. O Fluminense também ficou com medo de perder o Fred Daí você vê por causa de uma situação dessa. Da torcida, um jogador como o Fred, e a torcida querer quebrar o carro dele, querer violentar, machucar o Fred, o mais importante do time. Então você vê a irracionalidade. Agora, já pegando esse gancho que o Léo falou aqui, dos dirigentes, né, para vocês, qual seria, né, uma medida que os dirigentes poderiam tomar para tentar coibir essa violência das torcidas organizadas, além dessa parceria, né, que existe de ceder ingressos, de todo jogo de interesse que existe? O que é que os diretores de clubes poderiam fazer a mais, que não fazem hoje, para tentar coibir essa violência? Eu acho o contrário. Eu acho o seguinte, eu acho que o diretor de clube tinha que ser responsabilizado pela atitude da torcida, do que ela faz lá. A diretoria do clube, já que banca, já que dá ingresso, está comprovado esse relacionamento, essa promiscuidade, né, que motiva isso. Eu acho, sim, cometer um crime, a diretoria tem que ser responsabilizada também. Tinha que ser investigado isso, porque eles não vão fazer nada. A grande verdade é essa. Eles deveriam fazer, no mínimo, o quê? Romper. Eu vou dar um exemplo, a torcida o Cruzeiro rompeu com a sua torcida, porque duas facções da própria torcida estavam brigando lá entre eles, né, na comemoração do... Não teve a comemoração do título do Campeonato Brasileiro, uma festa montada no Mineirão, foi um quebra-quebra. Eles começaram a brigar duas facções, e aí, jogos de clássico entre Atlético e Cruzeiro, a parte da torcida do Cruzeiro, o Cruzeiro não quer, quando é mando do Atlético, ele não quer o ingresso, para não gerar mais confusão. Ou seja, um rompimento nesse sentido eu acho interessante, até para que possa ser identificados e a própria torcida também comece a fazer uma limpeza dentro dela. Porque tem outra questão. Os comandantes de torcidas organizadas, eles dão ali, tipo, eu não posso, eu não tenho controle. Tem. Ganha dinheiro com isso? Ganha. Eu conheço pessoas que vivem disso. E vivem bem. E ganham bem vendendo camisas, vendendo ingressos, porque ganham... Quando ganham ingresso, não são 10, 20, não, são 500. São 500. E eles entram depois sem o ingresso no campo ainda. Em algumas situações existe isso. E ganham, fora o dinheiro que a diretoria repassa. E não dão os 500. Exatamente. 500, vendem os dão 500. 200 e vendem 300. Exatamente. Acontece. É o que acontece e acontece muito. Por que você nota os ingressos de vez em quando, você próximo do horário do jogo, o cambista já está vendendo até mais barato? Aquele ingresso ele ganhou. Ou é consignado do clube, ele está vendendo consignado, os caras falam, pode vender agora por qualquer preço. Para fugir até de alguns compromissos, foi isso que acontece. E o governo sabendo disso, porque querendo ou não, se a gente sabe, eles também sabem, né? Eles só fecham os olhos para esse problema. Sabendo disso, se eles aumentassem o policiamento, será que amenizaria o problema que a gente tem nos estádios? Assim, é uma grande dúvida. Você porque como consumidor, né? A gente tem conhecimento do que acontece, é uma pergunta que não acho que não encontra resposta fácil, porque é de conhecimento geral, né? É falta de policiamento? A venda de ingressos... Não, eu tô falando assim, geral da briga da torcida organizada no jogo. O último jogo que eu fui, arrancaram cadeira, jogaram, enfim, foi um problema. Isso atrás de mim, eu tava no campo e foi atrás de mim. Aí eu me pergunto, os policiais apareceram, tiraram a pessoa do campo, tá, tudo bem, foram embora. Mas será que, eu queria saber assim, o governo sabe disso, o governo sabe do problema.
sabe de tudo o que acontece aqui no estado. Eles poderiam, o jeito de intervir nesse problema seria aumentando o policiamento e tudo mais. Mas será que só isso era possível melhorar? Eu acho que é realizado todo um estudo, né? Principalmente acho que em clássicos é realizado estudo, principalmente pela Polícia Militar, sobre a demanda que é necessária para aquele jogo. E a cada dia só comprovam que eles não sabem mexer e cada vez, né, assim, aí entra o problema mesmo, se é necessário extinguir ou não as torcidas organizadas, porque grande parte dessas confusões é realizada por como é que se diz? Marginais que estão... marginais ali infiltrados nas torcidas organizadas. Aí você entra nessa contextualização, se precisa extinguir ou não. Eu acredito que, como é que se diz? A torcida organizada em si não deve parar de existir. Eu acho que tem muito marginal, tem muita coisa que não presta ali, naquele meio, mas eu acho que é uma questão de educação, é uma questão mais ampla. Eu acho que é a questão da sociedade, da violência mesmo na sociedade. E não vai ser só extinguindo as torcidas organizadas que vai acabar com a violência, não. Porque você acaba com a torcida organizada, acabou com a torcida organizada de certa forma, porque eles não podem mais entrar com a camisa da Mancha ou dar comando no coisa, não pode levar bandeira, não pode levar nada. Mas mesmo assim eles criaram outra denominação para a torcida e entram e são as mesmas pessoas, os mesmos marginais e aprontam as mesmas confusões. Na minha visão, é uma questão propriamente de educação que existe em toda a sociedade. Que o moleque não tem o que fazer, o que ele vai fazer? Ele vai entrar para a torcida organizada porque são pessoas que vão aceitar ele, que vão entender ele, que são pessoas iguais a ele, e vai, como é que se diz, compactuar de alguma forma com a violência que ele convive no lugar que ele mora. Agora, na última semana tivemos o jogo entre CRB e São Paulo, no qual foi liberada a entrada dessa torcida do CRB da Comando Vermelho. Miranda, de alguma forma isso pode causar alguma polêmica, porque eles estavam proibidos, né, antes disso. Só que uma decisão entre Ministério Público e Federação Alagoana no dia do jogo liberou. De alguma forma isso pode causar alguma polêmica, porque a mancha azul estava proibida e liberou a Comando. Não pode nem deve, porque o problema não é esse. A cada dia as autoridades estão demonstrando que não sabem tratar isso, não sabem mexer com isso. O Estatuto do Torcedor está aí, é uma lei que já diz como deve funcionar e não existe cobrança, não existe nada. Eu vou dar um exemplo. É aquela história da federação que acha que botando uma bandeirinha branca vai ter paz nos estádios. Eu vou dar um exemplo aqui vocês. Já foram a algum show pago e viu policial dentro do show? Não. Só? Por que futebol tem que ter falar dentro? quando ela falou sobre o governo. Isso. Um dos maiores erros daqui, da nossa cultura, é botar policial no estádio. Não existe isso. O estádio... Não é nem a função da polícia para um evento privado. O jogo é um evento privado. O clube que está mandando aquele... A polícia tem que estar no entorno. Exatamente. Você imagina, você está na rua, você não está no estádio, eu estou no estádio. Tem 10 policiais para me proteger. Você está na rua, você está sem ninguém. Faz escoltas aos torcedores. Eles vão fazendo escolta. O Conselho de Segurança há pouco tempo queria, né, acabar com isso, de policial estar dentro do estádio. E gerou uma polêmica... Meu Deus do céu, mas seria esse o verdadeiro papel, seria os clubes, no Rio de Janeiro, comandantes, por exemplo. No Rio de Janeiro existe uma tropa pronta, treinada para tratar assuntos de estádio, briga de estádio. Ela é treinada para isso, certo? Aqui infelizmente não tem isso. Então aí você tira pessoas que estão para trabalhar na rua, ostensivo, para trabalhar dentro do estádio, onde um ambiente que ele não está acostumado, que ele não sabe o que é que pode acontecer ali. Então, isso está equivocado. Bom, fugindo um pouco do tema de torcidas organizadas, né, da violência em si, a Roberta tem questionamento que a gente recebeu também para falar. Recentemente, nós tivemos o caso do Daniel Alves, que na Espanha um jogador atirou quase que nele, um torcedor, desculpa. O torcedor atirou próximo a ele uma banana, como forma de racismo, né? Trazendo aqui para o Brasil, de que forma vocês acham que as torcidas organizadas poderiam coibir isso, já que esse torcedor participava de uma das torcidas? Aqui fala pela torcida do CRB não organizada, assim, qualquer coisa que for atirada no campo, for atirada ao campo, a gente mesmo coíbe. A gente procura o torcedor que jogou... Dedura o cara, né, para o time não ser punido. Fala para o policial, foi aquele ali... Ou briga com o cara a ponto do cara sair do estádio. Isso já causou muito problema. De sair do estádio, porque isso causa problemas para o clube.
Assim, a gente não quer ser visto como uma torcida ruim, de maloqueiro, de bandido, e nem quer que isso gere uma punição ao clube. E assim, na Europa, esse caso do Daniel Alves, não é apenas racismo, é um caso de xenofobia. Então, as bananas são jogadas ao campo para separar, vou dizer, isso é coisa com brasileiro, com brasileiros e africanos. Acontece muito isso, acontece na Rússia, na Espanha, acontece muito essas coisas. Isso é xenofobia. E racismo também. Isso está crescendo. Crescendo. Porque racismo no Brasil é um dos países mais racistas do mundo. Porque finge que não é. Esse é o pior. É aquele que fala que não é e começa a discriminar. Exatamente. Né? Nossas cadeias estão cheias de negros, não tem negro em posição, né, para conseguir chegar ao Supremo Tribunal Federal. Olha a trajetória, né? Aquele negócio, o cara tem que matar 10 leões por dia, essas coisas todas. Né? A gente finge que não é. Agora, acho que aqui em Alagoas a gente não tem, pelo menos com relação às torcidas, com jogadores ou clubes, a gente não teve nenhum caso específico de racismo. E nem pode, né? Porque se for olhar o espelho, né? É o espelho. Nós somos o povo brasileiro. O povo brasileiro é muito miscigenado, é muito misturado. Então a gente não tem nem como fazer uma distinção dessa, né? As torcidas eles estão preocupados com outros problemas. Os torcedores, né, desorganizados, como você disse, estão preocupados com a situação do time. Será que vai ganhar esse campeonato? Será que não vai? E o outro, né? O outro mais complicado dentro das organizadas está preocupado com o que vai ganhar na droga, o que vai ganhar na camisa, o que vai ganhar em outras situações. Né? Agora, rapidinho, para a gente finalizar, como vocês classificariam o futebol alagoano? Em geral, torcida, clube, times. O primeiro. Eu primeiro? É você. Você Tente falar sobre o começo de 2014. Bem, é por pena. futebol alagoano, assim, vou falar em dimensões nacionais, né? Eu vejo assim, não chega a ser uma potência, né? Claro, porque nosso estado não é uma potência, porque também nós estamos num estado pobre, relacionado a outros estados do Nordeste, mas nós temos uma cultura do futebol bem desenvolvida. Agora, chegando ao ponto do meu amigo regatiano, que eu comente lá, nesse ano nós tivemos com relação ao CSA, né? Tivemos um ano triste, mais um, mas 2015 vem aí, a gente Pra você, ele falou a nível nacional, agora eu quero pra você, quer torcer. Olha, eu acho assim, sinceramente, eu acho que o Campeonato Alagoano é um campeonato com possibilidade de ser um dos maiores do país, sinceramente. Porque assim, se você pega campeonatos como o do Rio de Janeiro, que é um campeonato de times grandes, é um campeonato que não tem praticamente valor nenhum. Você sabe quem é que vai chegar na final. É Flamengo, Botafogo, Fluminense, sabe que aqueles dali, e assim, os pequenos são sabe muito... Sabe quem vai ser o vice também. Os pequenos são muito pequenos, O Vasco e o Botafogo, né? O Vasco sempre, quase sempre. E os pequenos são muito pequenos, certo? O campeonato alagoano, querendo ou não, é um campeonato bem disputado. Porque você vê times do interior, considerados pequenos, que vêm e fazem frente. E mais que isso, assim, os times não são... Assim, se você olhar no Nordeste, o Nordeste tem 9 estados. Então você pega Bahia, é um grande estado, Pernambuco é um grande estado, Ceará é um grande estado. O próximo é Alagoas. Alagoas fica brigando ali, né, com Paraíba, com Rio Grande do Norte. Alagoas e Rio Grande do Norte, e Paraíba. Por aí. São os três que estão ali disputando. Então, vamos dizer que a gente está... Estão sempre na elite, né? Que eu chamo segunda divisão brasileira é elite. Exatamente. Quinto. Os times de Alagoas, a Asa e CRB principalmente, o CSA de vez em quando, está sempre entre os 40 melhores no ranking da CBF. Então tem grandes representantes nacional. Então é um campeonato que eu acho que tem um potencial, se tivesse investimento, tivesse um pouquinho mais de cuidado com o regulamento e com times muito pequenos, assim, os menores mesmo. Eu acho que era um campeonato que conseguia aparecer mais forte. E aí, Miranda, com toda a sua experiência... Eu acho o futebol alagoano bastante interessante. Pelo Estado, pela situação econômica do Estado, o futebol de Alagoas está muito além da situação econômica do Estado, porque tem sempre times na segunda divisão. Você tem uma ideia, tem 4 ou 5 times na Copa do Brasil, né, estão chegando aí, passam de divisão, vence o São Paulo, está na segunda divisão CRB e Asa, eles vão para lá, descem um pouco, mas voltam.
né? O CSA tem um potencial, porque tem nome, o CSA ainda tem um nome, ainda não conseguiram destruir o nome do CSA. Ele tem nome fora daqui, porque todo mundo pergunta da crônica, e o CSA? E o CSA, todo mundo pergunta, tem nome. Como tem o CRB, hoje o Asa é um dos grandes, né? E você vê o Coruripe voltando, o time do Santa Rita. Nós temos hoje o vice-presidente para o Nordeste da Confederação Brasileira de Futebol, a partir de 2015, é o Gustavo Feijó. É Alagoas. Nós tínhamos o Bastinhos antes, ou seja, Alagoas sempre teve por ali. Poderia aproveitar melhor? Poderia. Mas eu acho que, em relação à situação econômica do Estado, em relação ao Estado, nosso futebol é maior até do que isso. Eu acho o futebol alagoano bastante interessante. Imprensa, você vê vários veículos cobrindo, o campo de trabalho é amplo, eu acho interessante. Bom, com isso nós encerramos nosso Momento do Esporte. Quero agradecer a presença Tiago Dantas, CRB, Carlos Miranda, grande jornalista esportivo, Leonardo Sena, torcedor do CSA, boa sorte também nos próximos anos. Esse foi o nosso encontro com o esporte. E nós nos vemos na próxima edição do nosso programa. Até lá!